Nos diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença para pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco pela ação do teu Espírito Santo, porque tu és o convidado mais especial dessa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, de maneira simples, de maneiras que venhamos compreender, Senhor, a tua vontade e o teu querer, para a glória do teu nome. Amém. Tome o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso é tremendo. Isso mostra o quanto a gente é falho. Isso mostra o quanto a gente é vulnerável. Esses versos nos direcionam ao Senhor de maneira que nós entramos numa totalidade de corpo, alma e espírito. E é uma coisa, irmãos, que nós devemos praticar. Muitas das vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas você já reparou que quando o dia ruim vem, quando a amargura vem, a maioria diz: eu vou largar tudo? Eu vou embora? Confiou no Senhor? Não. Mas quando o dia mal vem, você dobra o joelho no chão e você chora e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou aqui ainda, Senhor, eu não consigo fazer mais nada, socorro. Confiou no Senhor? Será que você parou para pensar que às vezes a adversidade vem para você aprender a confiar nele? Às vezes os problemas estão na tua família, na tua casa, porque você ainda não confia totalmente nele. E você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a deixar ele tomar a direção de tudo. Eu aprendi isso nos piores momentos da minha vida, irmãos. Eu tive medo de muitas coisas, e o Senhor me fez vencer em várias áreas. E uma das áreas que frustrou a minha vida foi a área financeira. E na área financeira, eu passei por várias etapas. O de ter muito, o de não ter nada, o de ter sonho, ter frustração. Mas um dia eu entendi e confiei no Senhor. Dormi com dinheiro, acordei duro e disse: Senhor, tudo é teu. Pode tirar tudo, só não tira a paz que está em mim. Não tira teu espírito. Do resto pode deixar sem nada. Deus falou comigo e reverteu a história, e minha vida mudou muito daquele dia em diante. Muito, muito mesmo. E depois de muito tempo eu fui entender que aquilo ali era para o Senhor ver como que estava o meu coração referente às coisas terrenas. Porque às vezes nós estamos presos, irmãos, e não estamos vendo, não estamos enxergando, com uma boa visão, mas andando como um cego sobre a terra. Não que o Senhor queira que a gente abra mão de tudo, ou tenha uma vida medíocre. Não. Ele não quer te ver lá embaixo, mas Ele também não quer ver a gente escravo de coisas que perecem. Então as provações, elas vêm no financeiro e em todas as áreas. Jesus nos ensinou que os 2 maiores mandamentos é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Como está o nosso amor sobre todas as coisas perante Deus? Aonde está Deus em nosso coração? Qual é o espaço que nós temos para Ele? Não é dizer eu sou cristão, não é dizer eu vou para a igreja, eu cumpro o meu papel, minhas obrigações, eu sou obediente. Aonde está Deus em nossos corações? Eu quero que você se examine. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e você diga para você mesmo, aonde que Ele está aí dentro? Se Ele realmente é a tua prioridade.
Às vezes a gente pode vir para a igreja no automático, mas não por amor. Hoje as igrejas são muito criticadas. As igrejas são muito mal faladas. Irmãos, há muitos problemas dentro de igrejas. Mas se nós entendemos que dentro de nós devemos deixar um espaço, o maior espaço reservado para o Espírito Santo, tudo muda. Então, como que está o nosso reconhecimento? Reconhecemos o que Ele fez? Ou depois de uma conquista nós já almejamos outra? A maioria das vezes, irmãos, a gente nem venceu uma batalha, já está pensando em entrar em outra guerra. Você já reparou como que é a dona de casa? Ela financia, entre linhas, a geladeira. Na metade do carnê ela já está pensando como que ela vai comprar o fogão, que cor que ele é. E não, irmãs, não é assim? Como se chama isso? Você nem terminou aquilo que você começou, mas já está sonhando com outra coisa. Vai frustrar. No final da caminhada, vai se sentir cansado. Porque o que é a felicidade da conquista? Não é ter tudo o que você quer, mas ser feliz com tudo que você tem. Mas pastor, o que eu tenho é muito pouco, mas tem gente que não tem nada. Quanto mais a gente tem, mais a gente tem que trabalhar para poder manter. Eu tenho 3 carros. E eu parei hoje, olhei para os 3. E eu me programo para fazer a manutenção dos meus carros. Então durante o ano eu compro todas as peças. Quando eu paro eu troco tudo. Troco tudo. Já comprei tudo, troco tudo. Então eu sou programado. Aí eu pensei, falei, eu tenho 3 para trocar um monte de coisa. Um para ir para a igreja, um para trabalhar, e um que é um sonho lá de gente boba que gosta de reformar coisa usada. Mas moral da história, eu aprendi a me preparar porque a Bíblia me ensinou. Então não pesa. Mas quando nós estamos na caminhada, nós estamos sonhando. Eu tenho um carro que faz 2 anos que ele está parado desde quando eu comprei. 2 anos. Documentado, tudo certinho no meu nome. Alguns vão lá e falam assim, nossa, mas tá aí ainda? Aí eu olho e falo, um dia vai andar. Um dia. Não estou preocupado com o dia. O dia que acontecer, vai acontecer. Quantas vezes, irmãos, você sonhou em terminar a casa, mas não deu? E você ficou chateado? Entrou em casa, ficou triste? Quantas vezes você olhou para o projeto, ele não foi concluído? E você quis até desistir de trabalhar. Trabalhar para quê? Tem nada, não alcanço nada, não faço nada. Você sonha em comprar, vai lá e não dá certo. Isso desmotiva as pessoas. A pergunta dentro da palavra é essa: por que que isso acontece? Por que que muitas das vezes, irmãos, nós estamos frustrando? Por que que muitas das vezes, irmãos, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer? Quantos aqui já se frustrou em querer algo e não poder? Levanta a mão aí. Bastante gente, né? É normal. Muitas das vezes, irmãos, a maioria das pessoas chora, lamenta, porque o projeto parece ser bom, é promissório, vai dar certo na tua mente, no teu coração. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A nós compete sonhar. Muitas das vezes a gente está arquitetando dentro de nós.
Mas por que a resposta? Já ouviu falar assim, a última resposta, bonita louvar, né? Mas a última resposta nem sempre é o que a gente quer ouvir. Às vezes a última resposta é: tu não está pronto. Às vezes a última resposta não é a hora. Às vezes a última resposta não é o dia. Às vezes a última resposta, você quer falar e o Senhor diz: te cala. Paulo diz: eu queria ir para a direita, Ele mandou ir para a esquerda. Eu quero um caminho, mas Ele manda fazer outro. Eu quero prosseguir, Ele manda eu sentar. Não é do jeito que nós queremos, mas nós pensamos dentro de nós, o nosso coração, ele começa dentro da gente a bater forte. É quando você chega e você está com aquela vontade tremenda. Vou dar um exemplo: você vem, tem um louvor maravilhoso preparado, e você vem pronto para louvar, mas não dá tempo, naquele dia você não tem a oportunidade, e você volta embora e fala: mas eu queria tanto. Talvez a pessoa que veio para ouvir não chegou naquele dia. Às vezes você ia louvar para uma alma, mas ela não chegou, então o Senhor guardou o louvor. Irmãos, todos os caminhos, verso 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando a gente coloca algo no coração, a gente imagina que vai dar certo. A gente olha adiante como se não houvesse impedimento, como se não houvesse um tropeço. E a gente começa a caminhar. Mas esquece, irmãos, que a intenção daquele caminho, a intenção que está dentro da gente, a verdadeira, o Senhor conhece. Às vezes você vai conversar com alguém e você está mal intencionado, mas você não conta. Não é porque estamos na igreja que não existe má intenção na gente. Às vezes você está num momento, irmãos, que você está com raiva de alguém, e você vai falar e você fala de outra maneira, não diz a verdade. Deus, Ele conhece a intenção do seu coração, o motivo pelo qual você está falando daquele jeito, seja de maneira dura ou de maneira dócil. Ele conhece, Ele sabe. Às vezes você quer ir falar algo e chega naquele momento, você trava, ou chega alguém, não é possível você falar mais, porque Deus conhece a intenção do coração. Pesar os espíritos é conhecer o interno, o que está por dentro. E muitas das vezes nós não estamos preparados para isso, porque nós queremos do nosso jeito, e não é assim. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Se Cristo vive nele, se somos renovados por um novo entendimento, já não é mais do meu jeito, mas do jeito que o Senhor quer. Já não é mais da maneira que eu aguento a correr, é quando o Senhor quer que eu caminhe. E devemos estar atentos com isso. Atento, porque a caminhada é longa, e não adianta correr demais, porque não vai conseguir chegar. Essa caminhada não é para os mais rápidos, é para os perseverantes. Essa caminhada não é para os fortes, é para aqueles que confiam na força, em todo o atributo de Deus. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Porque dentro de nós, se o Senhor examinar, o que Ele encontrará? Acredito e tenho plena certeza que se Deus examinar um por um hoje, Ele achará um pecado, uma falha. Então, irmãos, não devemos ter pressa, mas devemos perseverar, porque a cada momento, a cada dia, a cada hora que o Senhor nos examina, Ele trata algo dentro da gente. Você está pronto para isso? Você já reparou que a maioria dos projetos nossos não é para a glória de Deus? A maioria dos seus projetos, dos projetos humanos que temos, é o que? Casa, carro, construção, algo bonito, algo novo. O projeto de Deus não é esse. Não que Ele não nos abençoe, mas não é essa a intenção. Porque onde vamos morar já está sendo preparado por Jesus, a nova morada.
Então o que devemos nos preocupar? Paulo diz que nós devemos estar contentes por ter um teto, o que comer, o que vestir. Nós temos muito mais que isso, sim ou não? Saúde, trabalho, entendimento, encorajamento. Temos um Deus que nos livra. Então devemos estar atentos. Verso 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Na nossa maneira simples de pensar, o certo não seria: aqui diz, confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confiar as nossas obras no Senhor. Quem confia? Você já reparou que a maioria das vezes você chama Deus em segundo plano? Primeiro você faz, depois fala, abençoa, Senhor. Define para mim o que é projeto. Projeto é algo que ainda não foi é um pensamento, uma imaginação, a perspectiva de algo. Projeto está no papel, projeto está na mente. É algo que você está sonhando ainda, é um projeto. Depois de sonhar, ele vai para o papel. É feito o planejamento, cria o projeto. Depois tem que partir para a parte de execução. Mas até chegar à execução, você precisa dos profissionais qualificados. Então, depois do projeto vem seleção, depois execução. Depois vai ter que fazer uma averiguação de tudo isso, se foi feito conforme o projeto, para depois você ter um alvará que te permita usufruir daquilo. Depois você fazer o que você tanto sonhou. Quanto tempo leva um projeto? É fácil fazer as coisas pela metade. É fácil fazer as coisas de qualquer jeito. Nós estamos num projeto de construção. Estamos, porque ainda existe coisas a ser feitas, não está concluído. Nós estamos no projeto da salvação. Estamos sendo trabalhados para isso. Não está concluído. Em nós precisa haver muita mudança ainda, para a gente estar com Ele. Por isso que Ele está trabalhando. E Ele usa de muitas pessoas com habilidades. Uns com habilidade de irritar, outros com habilidade de atrapalhar. Não, pastor, Deus não usa isso, não, usa sim. Porque o que te irrita, testa a tua paciência. O que te atrapalha, testa a tua longanimidade. O que te impede, testa a sua perseverança. Mas você nota que depois de alguns anos, algum tempo, você olha para aquele que um dia te irritou e você tem paz com ele. Você olha para aquele que um dia foi pedra de tropeço e você sente amor por ele. Porque às vezes, e na maioria delas, quem está de fora vê o defeito de quem está dentro, mas quem está dentro acha que não tem defeito. Nos acostumamos com a maneira a qual vivemos. Se você entrar numa casa e ela estiver sem reboque, você se acostuma. É dessa maneira. O carro, você se acostuma. Tudo você vai se adaptando e vai perdendo o foco de como realmente as coisas podem ser. Só que aqui tem algo que é muito interessante. Quando você confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. As obras, quando falamos obras, é algo que já está em já passou o projeto. A obra em construção, se você confiar no Senhor, porque o projeto, quando ele está na tua mente, você precisa de dinheiro? Não, papel, uma caneta, um programa de computador. Agora a obra você precisa de muitos recursos. Porque os teus pensamentos serão estabelecidos. Quantos aqui começou uma obra e parou? Levanta a mão. Quantos começou e não deu para terminar? Aonde confiamos? Até que ponto? Abra sua Bíblia em Jeremias 17.
Todos encontraram? Jeremias 17, verso 5. Eu quero ler o verso primeiro só para os irmãos entenderem. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. O pecado está gravado na tábua do coração. Verso 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua flor fica verde, sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto de suas ações. Quais as obras que você tem feito? Segundo a tua obra você vai receber. Segundo o que está o teu coração você vai receber. Segundo tuas intenções você vai receber. Então não adianta a gente chegar na presença do Senhor e achar que Deus não vê. Do homem as preparações do coração, mas a resposta da boca é do Senhor, porque Ele conhece. Verso 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ele vai esquadrinhar, Ele vai ver o que realmente está nos motivando. O que motivou essa igreja a ser construída? Se Deus olhar e Ele achar dentro de mim o orgulho, a vaidade, o que o Senhor fará? Mas se Ele olhar e Ele achar humildade, verdade, o que o Senhor fará? Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por provações, e muitos atribuem as provações ao diabo. Ah, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, não é não. Nem tudo é diabo, não. Tem muitas coisas, irmãos, que parte da gente mesmo. A cobiça, a ganância. Tem gente que o diabo nem perturba, ele aplaude. Está na presença de Deus, mas não deixa Deus reger o caminho. Está na presença do Senhor, mas não pede a direção. Busca o Senhor, mas não recebe a palavra. Devemos estar atentos. Qual é a intenção do nosso coração? Você já viu o tanto de gente que vem na igreja para barganhar? Vem para fazer barganha. Deus é Deus de barganha? Pastor, mas por que vem para barganhar? Se o Senhor me curar, eu faço. Deus não precisa de você. Ainda mais enfermo, doente, quebrado, esmiuçado. Deus não precisa de você não. Se o Senhor, quem é você? Aqui não é Feira do Rolo não. A Feira do Rolo está lá no Campo Belo. Vai lá domingo lá, talvez você ache uma barganha lá. Aqui não. Se Deus achar de misericórdia, Ele vai te curar, indiferente do que você queira fazer. Ele te conhece. Quantos foram curados e voltou para trás? Ou você acha que Jesus não sabia que aqueles 9 não voltariam? Sabia. Mas por que Ele curou os 10? Só um voltou. Ele sabia que 9 não voltaria. Cadê eles? Não vieram.
É diferente hoje? Não, não é. Quantos nós vimos ser curados, libertos? Cadê? Deus sabe. Deus achou de misericórdia. A graça, o favor não merecido é para todos. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Sim ou não? Sim. É o que a Bíblia diz, não é? Então nós não precisamos fazer mais nada, né? Se somos salvos pela graça, não pelas obras, devemos estar atentos com o que a Bíblia ensina, para que o homem não se glorie. Isso não anula o fato de você ter que trabalhar, para que não haja orgulho. Deus me usa! Porque a Bíblia já dizendo que assim tem muitos que deixam o coração ser levado pelo orgulho. Então Deus pesa os espíritos, Deus conhece o coração. Por que é que muitos começaram muito usados e terminaram em decadência? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo é pela misericórdia de Deus. Então olhamos para um texto que o Senhor ele traz para nós uma advertência e também uma bênção. Abra Provérbios 4, volta um pouquinho aí. Quatro, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração. A boca fala daquilo que o coração. Quem já quis muito comprar alguma coisa e você estava sendo enganado, mas para você era o melhor negócio do mundo? Não, é bom, e o outro vinha e falava para você: rapaz, cuidado, vigia. Não, mas é bom. Aí o outro saiu por ruim, quem estava te aconselhando saiu por ruim, porque você aceitou no teu coração. Às vezes, irmãos, nós não vigiamos com aquilo que nos alimenta. Começa a assistir muito YouTube, daqui a pouco você vai olhar para a Bíblia e vai dizer que a Bíblia é mentira. Eu analiso muito tudo que eu escuto, tudo que eu vejo. E eu olho muitas coisas, irmãos, que as pessoas publicam, que não tem contexto, que não tem base, não tem fundamento. Esses dias, eu louvo a Deus que fizeram uma crítica a mim. Alguém disse assim, uma parte pequena de um vídeo que saiu: aonde Gabriel tem espada? Olha para você ver que interessante. Nós temos bastante membros aqui na igreja. E aonde que é o texto que ele não tem? Tem algum texto escrito que ele não tem? Se tem, me fala. Então, se não tem um texto que diz isso, ele estava guerreando com o quê? O dedo, né? Um arco e flecha, com uma lança. O que eu quero dizer, irmãos, que há muita gente que não sabe o que fala, que nunca ajudou ninguém, que nunca entrou numa batalha espiritual, que nunca enfrentou um espírito. Muita gente acha que é brincadeira. Quando você vê uma pessoa levitando na tua frente, endemoniada, aí você vai buscar a realidade, você vai tentar entender o que é aquilo, porque a Bíblia não diz que eles levitam, mas eu já vi. A Bíblia não diz que uma pessoa endemoniada, ela sobe andando na parede na tua frente. A Bíblia não diz, mas muitos já viram. A Bíblia não diz
que eles saltam de alturas que um ser humano natural quebraria as pernas, todos os ossos, mas eles saem correndo e ainda batem nos outros. Não, a Bíblia não diz. Mas Deus diz, luta contra eles. O que realmente a Bíblia diz? Então você note que muitas pessoas que não têm conhecimento, tem gente que tem conhecimento da letra, mas não tem experiência com as coisas espirituais. Tem muita gente que conhece, irmãos, estudou de Gênesis, Apocalipse, mas nunca lutou espiritualmente em uma batalha, pela vida, pela alma de uma criança, pela alma de um homem, de uma mulher, por um casal, por uma família inteira. Quantos têm famílias inteiras manifestando com entidades, mas nunca lutaram? Porque é muito fácil a gente confrontar o outro com o eu acho, mas em contrapartida eu também pergunto, onde está escrito? Agora, como que você desmente a cura? Irmãos, nós devemos estar atentos. A Bíblia sempre orientou certo e sempre vai orientar. A palavra de Deus nos diz que o conhecimento ele é dado de acordo com a nossa fé. Existem muitas coisas, irmãos, que não estão escritas. Existem muitos conteúdos que ainda não estão aqui. E Deus, esse Deus que nós estamos servindo é vivo. O Deus que nós estamos servindo, a palavra dele diz que o Espírito Santo nos ensinará. O Espírito do Senhor nos revelará. Ele não está revelando um novo evangelho, mas ele está revelando a maneira de se trabalhar com o evangelho que nós temos acesso. Ele está revelando o entendimento do evangelho, a qual muitas pessoas ainda não têm. Ele está revelando para nós a verdadeira palavra dentro das Escrituras. Por que a verdadeira palavra? Porque muitos tomaram da palavra e fazem dela um artifício, um mecanismo de ladroagem, não algo para que as pessoas venham ter mais fé. Então olhamos para a palavra, irmãos, e então nós temos aqui algo poderoso. Se Deus examina os nossos corações, pesa os nossos espíritos, vê qual que é a intenção profunda que está dentro da gente, então nós devemos chegar na igreja de que maneira? Senhor, prostrar no altar e falar com Deus quando chegar. Eu pensei mal contra meu irmão, e é diante do teu altar, Senhor, que eu estou lhe pedindo perdão. Senhor, eu pensei mal, eu pensei em fazer algo que é errado, e é diante do teu altar, Senhor, que eu estou pedindo perdão. Tira do meu pensamento, eu enganei, eu defraudei, Senhor, me perdoa, porque o Senhor já examinou, o Senhor já viu, o Senhor conhece a intenção. Senhor, o Senhor sabe que eu quero cargo, eu quero essa posição, porque é orgulho, mas tira o orgulho e deixa, Senhor, eu crescer na tua obra. Muitas das vezes, irmãos, a gente está deixando passar despercebido, mas não passa desapercebido por Deus. Amanhã você pode estar aqui no meu lugar, eu em outro lugar, outro estado, país. Alguém vai ter que estar aqui, mas como vai ser o coração desse alguém? Deus conhece os corações. Eu passei por muitos momentos, e todos os piores momentos que eu passei dentro de igreja, eu dobrei meu joelho na madrugada e disse: Senhor, o Senhor me conhece. Essa foi minha oração. Não precisei falar muito. O Senhor sabe o jeito que eu sou, Pai. Eu não preciso falar para o Senhor conhece, o Senhor já viu. E eu sempre permaneci de pé, porque Deus examina. Eu posso chegar e me fazer um de coitadinho diante de Deus, mas Ele conhece. Se Ele olhar para mim, Ele vê que o meu sentimento foi de grandeza, se o meu sentimento teve orgulho, hipocrisia, Ele vai me aprovar? Não, de maneira nenhuma. Os humilhados serão e os exaltados. Essa é a palavra de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras. Quando o teu pensamento for estabelecido, ninguém te tira do caminho. Eu vou falar algo aqui, os irmãos vão entender. Quantos de vocês já chegaram alguém para tentar te tirar da presença de Jesus? Levanta a mão aí. Quantos já te confrontaram? Mas se o teu pensamento estiver firmado, ninguém tira.
Ninguém tira. Porque não tem como desmentir Jesus. Não tem como. Porque quando alguém vem, ele vem do outro lado. E ele te prova, ele te mostra a verdade. E é algo tremendo. Confiar no Senhor não é depois que acontece. É antes de fazer qualquer coisa. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Se o Senhor aprova o que está no meu coração, faz segundo a tua vontade. Me ajuda. Senhor, eu tenho vontade de ter alguma coisa. E quando o Senhor firma teu pensamento, irmão, tem gente que não tem nem condição, mas ele junta. E é interessante que ele não sente vontade de comprar mais nada. Ele junta. Quando vê, aparece a oportunidade, ele tem. Alguém fala, como que ele conseguiu? Porque ele orou, se preparou, colocou na mão do Senhor. O Senhor tirou tudo aquilo que estava dentro dele, não deixou nenhuma seta chegar. Porque às vezes você quer tanto uma coisa, e você se prepara e vem alguém e te oferece algo que é tão bom, tão baratinho. Você vai e compra. Aí quando o que você quer chega, desinterou. Aí você fala, não vai dar, não tem ninguém para emprestar. No fim das contas, o que acontece? Você perdeu. Porque não foi firme. Então nós devemos estar atentos. E confiar no Senhor. Confiar no Senhor, a nossa família, nosso trabalho, os projetos financeiros, os projetos espirituais que glorificam a Deus. Porque no financeiro o invejoso tenta te roubar, viu? O ladrão tenta tirar o que é teu. No espiritual, o diabo não quer que você cresça, porque vai atrapalhar os projetos dele. Então nós devemos estar atentos. No sentimental, aqueles quando olham para uma jovem, ou o jovem olha para a moça, e ele fala para o amigo, a moça tem aquela aparência de mulher séria, todo mundo tem medo, mas quando o outro fala, estou gostando, eu vou lá, vou pedir para orar com ela, aí vem mais 3 na frente, fala, se ele vai, eu também vou. Não é assim? É desse jeito, irmãos. Devemos tomar cuidado. Você abre os teus sonhos, os teus projetos para outras pessoas que não é Deus, sabe o que acontece? Dão errado. Tem gente que antes de falar com Deus primeiro, conta para o vizinho, para a vizinha, por mão da igreja. Eu só conto por mão aqui que vai pagar minhas contas. Levanta a mão aí, um aí. Levanta a mão, um que vai pagar minhas contas. Mas nem minha esposa. Rapaz, por isso que eu só conto para Jesus. Primeiro é Ele. Irmãos, recentemente tive vontade muito de obter algo aí. Mas irmãos, eu estava e eu aprendi algo na Bíblia. Eu procuro pessoas bem mais velhas. E eu pergunto para 3, 4, o que você acha disso? Eu oro e peço direção a Deus. Porque sempre o que está de fora vai contrariar o que está dentro. E eu escuto eles. Aí a minha oração é o seguinte: Senhor, se o Senhor viu, sabe que vai dar errado, tira do meu, para que não me perturbe. Passou 1, 2 dias, irmãos, aí você esquece daquilo. Esqueci, passou, não senti falta, porque naquele momento parece, aos meus olhos parece que é bom, mas lá na frente vai gerar prejuízo. Então devemos tomar cuidado para não atropelar o tempo e não pegar prova com nossas próprias mãos. O que Deus tem é melhor, o que Deus tem é maior. Só que o maior de Deus não é como os nossos olhos vê. O melhor de Deus não é como a gente vê. Às vezes para você o melhor é trabalhar numa empresa e ganhar 50 mil. Às vezes para Deus o melhor é você ser dona de casa e cuidar do teu filho. Aí você diz: Senhor, mas quando que eu vou chegar lá? Você prepara o filho, ele cresce, ele estuda, ele se torna alguém grande. Tudo que você não ia conseguir, ele te dá de presente. Aí você olha e fala assim: nossa, se eu tivesse trabalhado a vida inteira eu não tinha conseguido. Mas o projeto de Deus na tua vida era: cuida do que eu te dei. Será que a gente está cuidando do que Deus já deu para a gente? Será que a gente está cuidando da fé que Deus deu para a gente? Nós não criamos fé, não buscamos fé, nós recebemos a fé do Senhor. Os discípulos disseram a Jesus para acrescentar fé neles: acrescenta-nos fé.
Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte ou esta árvore, precipita no mar, ela precipitaria. Se tivesse, não tem. Mas quando Ele der, cuida. Quando Ele te der a fé de fazer, de ir para a igreja, de estar firme, cuide. Você que acorda de manhã, chega o horário, tem o desejo de ir para a igreja, dobre o teu joelho antes de vir e diga: Senhor, que eu persevere, Senhor, nesse caminho, que até o último dia, Senhor, eu consiga ir na tua casa, enquanto eu tiver saúde eu consiga ir, porque o dia que eu não puder ir, eu sei que o Senhor vai enviar na minha casa, porque o Senhor é fiel. O que semeamos, aquilo plantamos em nosso coração e iremos colher na terra que vivemos. Semeamos com palavras, plantamos no coração, vai germinar, florescerá e dará seus frutos. E o que vamos colher? A igreja que estamos hoje, eu acreditei. Há 4 anos atrás eu acreditei numa promessa. Muitos não acreditaram, muitos irmãos estavam aqui na sala da minha casa, na comunidade, uma sala pequenininha, e o Senhor havia prometido que nasceria uma igreja, se chamaria Nação de Cristo, e seria conhecida em todos os países, seria conhecida na mídia, e eu narrei tudo aquilo que eu ouvi em espírito naquele dia. Alguém pode olhar e dizer: não, coincidência. Uma coincidência que custou, hoje se nós fosse calcular, muito dinheiro, quase 200 mil reais a coincidência, sem ninguém pedir R$1, com pessoas simples. E você diz: como que isso é coincidência? Como que isso foi construído em tão pouco tempo? Não, quem falou, quem prometeu é fiel. O dia que Ele prometeu, eu guardei a promessa. Eu falei: um dia vai acontecer, um dia nós veremos concretizado. Ele disse que um dia haveria muitos milagres, muitos ex-macumbeiros, bruxo, prostituta, ladrão, traficante dentro dessa igreja, dizendo: glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. É essa promessa que nós estamos guardando. É isso, irmão, que está escrito aqui: confia no Senhor as tuas obras. Essa obra está na mão do Senhor. O dia que ela abriu já foi confiada. Senhor, aqui nós não vai pedir, porque a providência é tua. O Senhor é provedor da obra, o Senhor é provedor daqueles que estão aqui dentro, é provedor para aqueles que vão entrar aqui dentro. Aleluia. Aleluia. E os pensamentos serão estabelecidos. Quantos de vocês estavam no dia que foi revelado? Não passa 2 anos onde nós estávamos. O Senhor disse: não passa 2 anos neste lugar, e vou eu dar o templo próprio para vocês. Não era um culto gravado, era uma revelação para gente de oração ali dentro. Senhor, mas como que nós vamos ter o templo próprio? O terreno é caro, a construção é cara. Senhor, como que vamos alcançar? Época de política. Veio um irmão, um pastor, e disse para mim, para o pastor Adriano, para conseguir um terreno, riu da nossa cara ainda, né, pastor Adriano? Zombou da nossa cara, mas não sabia que esse projeto estava firmado no Senhor. Que ele não sabia é que em Ageu, ele esqueceu o que está escrito lá: ele é dono da prata e do ouro. Ele não sabia, irmão. Se o teu projeto estiver firmado no Senhor, você vai ir além. Se o teu projeto estiver na mão do Senhor, você irá conseguir. Você não precisa se matar, você precisa confiar, porque no tempo certo o que é teu não foge de ti. O que Ele preparou, o que Ele determinou vai chegar na tua mão, mas vai chegar no tempo certo. Mas também nós temos a advertência de Ageu primeiro: não deixar a casa do Senhor vazia. Então, quando nós vamos adorar, quando nós vamos buscar, quando nós vamos ouvir o conselho da palavra do Senhor, a direção do Espírito Santo, o saquetel que era para ser furado, ele vai ser fechado embaixo. Quando esse saquetel for fechado embaixo, o que cai por cima não esvazia, irmão, vai encher, vai completar, não vai sentir falta, e tudo que você precisar será providência do Senhor. Glória a Deus. Acredite. Eu vivi até aqui muitos milagres, irmão. Muitos, não foi poucos não. Meu casamento é um milagre. Minha família é um milagre. Essa igreja é um milagre. Vocês aqui dentro é um milagre. Porque aqui tem bronco, aqui tem umas pessoas aqui, vou falar num português mais claro. Irmãos, aqui tem pessoas que quando chegou
A informação chegou junto, vai dar trabalho. Quando a informação chegou, ó, que lá tem jeito não. A resposta era: quero ver dar trabalho para Jesus. A resposta é essa: Jesus conserta, Jesus põe no prumo. Se Jesus colocou eu no prumo, não vai colocar outro ser humano? Ele ajuda a gente, ele fortalece. Porque o ensinamento dele vem com aquebrantamento, vem com reconhecimento. E nós vamos aprendendo a cada dia mais. Mas guarda a mensagem hoje. Confia no Senhor. Coloca teus projetos que você está para 2026. Teus projetos para esse final de ano. Veio no meu coração e meu projeto foi: na virada eu vou estar com o Senhor. Eu disse naquela tarde: Senhor, eu nunca passei uma virada de ano com o Senhor. Eu estou na metade já da minha vida. Já passei da metade. Se o Senhor disse que o tempo é 70, eu já passei da metade. Mas eu nunca passei. O mundo, a maioria, vai passar festejando. Mas eu quero passar esse ano lembrando. Porque tudo que eu passei foi Deus que deu força. Tudo que eu vivi, aflição, tristeza, angústia, alegria, todas as lutas espirituais travadas durante esse ano de 2025, Jesus estava lá, dizendo: eu estou aqui. E quantas vezes nós confiamos no Senhor? A nossa vida tem que estar guardada no Senhor. Então saia daqui hoje pensando. Se você não aprendeu ainda a colocar teus projetos na mão dele, saia daqui com essa reflexão, para que todos os teus projetos estejam na mão do Senhor. Esteja preparado para ouvir o não. Esteja preparado para ouvir: tu vai parar. Esteja preparado para ouvir: o caminho não é esse. Esteja preparado, porque quando estiver preparado e aquilo que ele já preparou chegar até a sua vida, só restará um algo em seus lábios e seu coração: muito obrigado, Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Abra suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã. Peço ao Senhor a direção, o livramento. Peço que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha derramar, Senhor, sobre a vida dele, dela, tuas bênçãos. Livra, Pai querido, Pai amado, de todo perigo, todo mal, toda seta, todo laço, todas as obras malignas, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.